Bom dia, galera. Como é que estamos? Tudo certo? Estamos aqui então para mais uma gravação de um vídeo das leituras que eu vou fazendo aqui pro meu canal, né? Acredito que quem já olha há mais tempo já está acostumado, né? Então vamos dando sequência aqui, né? Na gravação dos vídeos. A gente tinha combinado para o próximo encontro, então no encontro anterior, qual seria o livro que a gente falaria hoje, né? Então a gente vai falar da biografia do Barack Obama, pensando como Obama aqui, tá? Então um livro curtinho aí, de poucas páginas, né? De aproximadamente 200 páginas aí, mas de fácil leitura e no qual o autor aqui, esse Daniel Smith, conseguiu transmitir os principais feitos e principais acontecimentos da vida do Barack Obama, como ele chegou, né, nesse nível, né, que foi muito superior ao que muitos acreditavam, né, ou que não acreditavam que ele chegaria nesse nível. Mas enfim, pessoal, acredito que vai ser um videozinho mais curto hoje também, porque é uma leitura mais tranquila, né, de mais fácil compreensão e falar, né. E vamos pra cima, gurizada. Esse vídeo demorou um pouquinho, tá? Porque, enfim, acontecimentos da vida vão surgindo, né? Então, o último tinha sido em 12 de fevereiro, que eu tinha dado uma olhada, né? E então agora já é 8 de abril. Passou um pouquinho de um mês e meio ali, né? Que geralmente eu tento estabelecer, né? Mas as leituras continuaram, né? Enfim, quem acompanha o Instagram aí também já pode ter visto um outro story. Mas acontece, tá? E é assim que a vida ocorre, né? Mas de qualquer forma, vamos deixar atualizado aqui e seguir a leitura. Então, vamos lá, sem maiores delongas, vamos ao que o livro nos trouxe, né? De bom me trouxe nessa leitura. Então, o livro é Pensando como Obama, né? De Daniel Smith. Então, nós estamos no nosso vídeo 7 hoje, né? Então, eu acho que, né, eu vou apresentar aqui por praxe, né, mas a gente sabe quem é o Barack Obama, né? Então, ele foi o presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, né? Então, vencendo pessoas que talvez teriam mais história na política, ou enfim, né, quebrando uma série de situações, né, sendo o primeiro presidente afro-americano, né? Então, e com um discurso muito bom, né, muito forte ali, né, que levou ele até lá, né? Então ele trouxe uma mensagem de esperança, né? Revigorou a política global, né? Eu sou de 94, mas assim, muita gente que acompanhou ali mais perto, acredito que conseguiu ver que realmente o cara tinha muita habilidade, né? Na comunicação, enfim, e conseguiu unir o país, né? Se a gente trazer para os dias atuais, a gente vê que não tá bem assim, né? Hoje o presidente de lá, né? Claro que é um país distante, a gente não tem essa realidade, a gente vê como o Brasil também é tumultuado, mas lá hoje tá mais complicado, né? Tá tendo que, pelo que parece o Trump lá, tá tendo que ganhar mais na marra as coisas, tá tendo que enfrentar. Não foi mais ou menos isso que o antigo presidente fez, então, né? Até 2017. Então vamos lá, a biografia dele fala então que ele é um filho de pai queniano e mãe de norte-americana branca, né? Então teve uma, como se diz, ele era improvável para o cargo, né, como futuro presidente, mas ele saiu de secretário estadual de Illinois, depois Senado Federal, né, e alcançou então o feito da presidência, né. Ele nasceu no Havaí, então eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre ele, né. Se formou em direito em Harvard antes de ser presidente, né. Depois ele se formou também em ciência política, alguma coisa do gênero também. O livro também traz essa informação para nós, tá? Então, assim, o que mais marcou para mim, o que gravou nesse livro é algumas frases e algumas situações que ficam boas, assim, que são legais, né? Que a gente já ouve para lá e para cá, mas esse livro confirmou, então, né? Porque foi um cara de sucesso e é sempre bom a gente ter um exemplo, ou, enfim, uma visão de quem chegou num nível muito alto de ser humano, de pessoa, né? E claro, de cargo também, status, não vamos ser hipócrita, né? Ele chegou muito longe. Então ele fala em 2018, lá não, em 2018, 2008, então ele já dá uma dica então que sobre todas as pedras que a gente tem que fundar na nossa vida, a família é a mais importante, né? Que é, eu acho que é a base de tudo, né? E então, outra frase que ele cita: você pode ver muito de fora olhando para dentro, né? Então, em 2004 ele disse num discurso também, né?
E a gente sabe como é que é, a gente quer que o mundo mude ou que as pessoas não façam isso, não façam aquilo, mas será que na primeira oportunidade que a gente puder levar uma vantagenzinha, a gente não vai levar? Ou a gente vai matar no peito e não, eu tenho meus princípios e vou fazer certo, né? Então ele também fala que a sua herança é seu contexto, né? Então a gente sempre tem que aproveitar o que a gente tem de bom, o que a gente ganhou ali e saber se colocar e saber evoluir naquilo ali, né? E seria uma adaptação, né? Então ele fala também que é necessário ousar sonhar, né? Sem sombra de dúvidas ele sonhou, né? Então ele fala muito da audácia da esperança, né? A esperança diante da incerteza, né? Que a gente tem que encontrar um terreno fértil para cultivar o nosso sonho, né? Então isso aí a gente já pode trazer para outras leituras que a gente faz, né? Ou fez no canal, né? Que é em relação que é o ambiente, né? O terreno fértil a gente pode fazer uma comparação com o nosso ambiente para que a gente possa se desenvolver, né? E ter melhores condições para os nossos talentos ou para nossas virtudes, tá certo? Então, que a gente deve ser a mudança, né, que a gente busca, né? Em 2006 ele fala que ao lado de todo grande homem, né, existe uma grande mulher, né? Então ele já falava isso em 2006. Mas, né, ele também destaca, né, que as palavras são bonitas, né? Uma coisa que a gente aprende desde criança, mas o exemplo que arrasta, que realmente faz total diferença, né, pessoal? Ele fala do destaque, então uma frase que eu destaquei aqui também que ler é importante. Se você sabe ler, então o mundo inteiro se abre para você, em 2013. Então, né, em 2025 aí... tô meio gripado, hein, pessoal, desculpa. 2025 a gente tem um canal aí, né, então ele já falava isso em 2013, ou talvez até antes, né, quando eu já estava estudando, enfim. Então, muito legal, né? E então ele diz para manter o quadro geral em foco, né, a gente nunca esquecer do geral, de quem a gente é, de quem a gente quer ser e quer se tornar, né? Então não pegar casos isolados ali. Então assim sobre os obstáculos também, né? Sobre as redes políticas que ele teve que fazer, né? E pensar num todo, como um cidadão global, né? Saber avançar e recuar, então ele também teve que fazer alguns acordos, né? Imagina o cara chegar num nível desse de política não é tão simples assim, né? Então, saber recuar para o melhor para a sociedade, às vezes não ficar nesse embate de partido A e B, então ele também dá um destaque para isso aí, que hoje, infelizmente, a gente vive num extremismo muito grande, né? Naquela época ele trazia essa ideia. Então, ele também é um cara muito religioso, né? Então ele fala que sem crença, né, sem uma fé particular, ele jamais teria alcançado tudo isso que ele alcançou na vida dele. Então isso é muito legal para nós também, né? Então é fundamental, né? Enfim, eu recomendo também, né, que a gente tenha uma fé ou tenha enfim, uma religião forte, né? Porque é isso que manteve o Barack Obama também, ele diz, né? Manteve ele firme nos propósitos para fazer uma política saudável para toda a comunidade. Tá bom, galera? Vou aqui também trazer uma frase que ele cita no livro, que eu marquei aqui agora para dar uma encerrada nessa literatura da biografia dele, né? Opa, acho que deu uma tremidinha na tela. Tudo bem. Para encerrar esse livro do Barack Obama, tá, pessoal? Essa biografia dele foi uma conversa mais séria, é diferente essa literatura, mas esse é o intuito do canal, trazer literaturas diferentes que façam, né, como eu disse, não ia ter, vou falar só pela culinária, nutrição. Não, a ideia é trazer literaturas diferentes, as quais eu vou lendo, e depois, né, conversando e ver o que realmente se aproveita. Eu trouxe algumas frases, enfim, né, que eu gostei do livro, então, como destaque. E por fim ele deixa uma frase muito legal aqui, né, que é um discurso que ele fez para o Barack Obama, então um discurso em homenagem a Ted Kennedy em 2009. Então ele diz o seguinte, que nós podemos aprender com nossos erros e crescer com nossas falhas, e podemos nos esforçar a todo custo para fazer um mundo melhor, para que um dia, se formos abençoados com a chance de olhar para trás em nosso tempo aqui, nós possamos saber que o gastamos bem, que fizemos a diferença, que nossa presença fugaz teve um impacto duradouro na vida de outros seres humanos.
Forte, né? Que pedrada, né? O cara é diferente mesmo, não chegou ali por acaso, né? Então, pessoal, esse é o 7º vídeo, tá? Então, do canal aí, tá? Um baita biografia aí de um dos caras mais importantes, né? Se eu não me engano, em 2018 agora, né? Ele fala até no livro, ou eu li em algum lugar, ele vendeu os direitos para Netflix, então ele é um cara que continua ativo aí, né? Tem muito conhecimento para fazer uma história da família dele. Enfim, ele tem um outro programa que é sobre defender o direito ambiental, alguma coisa assim, que ele mostra as belezas do mundo. Esse é muito top. Eu vi alguns capítulos, não me lembro, acho que era na Netflix também, que ela comprou os direitos, deve ter tudo lá, né? Então, o cara realmente, né, traz muita coisa boa aí pro mundo, enfim, coisas diferentes, coisas que impactam e trazem esperança. Tá, galera? Então, fico muito feliz aí de gravar esse vídeo, de ter lido esse livro, tá? Hoje foi o 7º, tá? Eu já queria, então, já passar o próximo livro, mas eu acho que eu tô com uma ideia um pouquinho diferente. Eu vou fazer no próximo vídeo um compilado, alguma coisa no sentido, uma síntese dos 7 livros. Então, o primeiro foi a apresentação, seriam 6 livros, então, né? 6 livros que foram falados e comentados no canal, tá bem? Para a gente ver de fato o que foi cada livro e o que eles nos trouxeram. Um videozinho talvez mais curto, enfim, né? Vamos ver, esse aqui também era para ter sido curto, já se estendeu, o garotinho gosta de falar. Mas enfim, pessoal, nesse sentido aí, tá? Para ver se o próximo vídeo, perdão, a gente faz um compacto do que foi apresentado até o canal até agora, até por uma questão de relembrando, né? Daqui a pouco ter isso como meta, né? Como objetivo a cada 6, 7 livros fazer um resuminho deles, né? Para não só ficar seguindo de maneira intermitente, de maneira ininterrupta. Tá, galera? Aqui então eu iria passar esse outro aqui que eu acredito que vai ser a minha próxima leitura, né? Que é a Confiança Inteligente aqui, que é do Greg Link, Stephen... tá, aqui são os que participaram com ele, autor de Stephen Cohen, tá? Esse livro aqui. Mas enfim, não vai ser esse, tá? Eu falei aqui, me empolguei, mas não vai ser esse aqui não, tá certo? É um livro mais de 2012, ali, 2013, tá? Então vamos deixar para próximo vídeo só fazer um compacto, tá, galera? Deus abençoe aí, um dia chuvoso, hoje aí, uma terça-feira aí, tô de folga, consegui colocar em dia, também tô num período de mudança, então acredito que o próximo vídeo já vai ser um cenário um pouquinho diferente. Tá, galera? 8 de abril, então, nosso último vídeo sobre a biografia do Barack Obama. No próximo a gente traz uma síntese dos livros que foram apresentados até agora no canal. Tá certo? Tudo de bom aí, vamos pra cima aí e que Deus possa nos iluminar e nos abençoar na caminhada. Abração e aproveitem aí. Tchau, tchau.